Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 41. Perdão, é o capítulo 42 que nós estamos meditando hoje, porque nós meditamos o capítulo 41 da vez passada. Então, o capítulo 42, 23 de junho de 1899. Para dar o sofrimento a Luísa, neste caso a coroa de espinhos, e evitar castigos, o confessor não pode fazê-lo, mas somente Jesus. Luísa intercede pela saúde do confessor. Visão simbólica e profética. Um dia Jesus tocará de repente uma trombeta através de Luísa e muitos morrerão de medo. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, o meu amado Jesus fazia-se ver de dentro do meu coração. Então esse livro, ele é muito incrível, o livro do céu, porque a gente está constantemente conversando com Jesus. Então a Luísa está dizendo aqui, ó, tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, então ela recebeu Jesus em seu corpo, alma e divindade. Ela recebeu ele ali na comunhão. É a Eucaristia, é Jesus ali na Eucaristia. Então, o meu amado Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Então, Jesus dá este poder, digamos assim, para nós, de que nós podemos vê-lo dentro do nosso coração. Então, sempre que nós estamos continuamente em contato com Ele, conversando com Ele, a gente vai ter essa percepção de Jesus dentro do nosso coração. E conforme a gente vai tendo essa intimidade com Ele, nós podemos conversar com Ele qualquer assunto, que Ele vai nos responder. Muitas pessoas dizem assim: ah, é o sexto sentido, é o sétimo sentido. De onde que existe sétimo sentido, sexto sentido? Não existe. Existe Jesus. Ele nos dá a vida. É Jesus dentro de nós. Foi Deus que nos deu o sopro da vida. Então é Deus existindo dentro de nós. Então por que não conversar com Ele? Por que não enxergar Ele com os olhos da alma dentro do nosso coração? Então, isso é muito importante quando a gente lê o livro do céu e começa a compreender o que Deus quer das almas. Então, Deus quer que a gente se volte para Ele, se volte a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso ele veio como nosso Rei. Ele não precisava ter morrido. Se nós tivéssemos aceitado ele já bem no início. Então, Adão e Eva, eles pecaram e Jesus não foi aceito. Jesus não foi aceito como homem. Quando ele veio, ele não foi aceito na sua humanidade. Aí, quando ele veio, disseram que ele não era Deus, porque ele veio pobre, porque ele veio revestido de pobreza. Mas dentro, todo Nossa Senhora, São José, e ele próprio sabia que ele era Deus.
Só que a humanidade esperava um outro tipo de Deus, alguém que viesse com o poder aqui das coisas materiais. Só que Deus ele vem dar para nós o poder do espírito, das coisas espirituais e não das coisas materiais. Porque isso tudo aqui foi ele que criou, ele pode criar o que ele quiser do nada. Só que ele veio mostrar para nós que o que tem importância realmente é que nós vamos usar das coisas materiais, de tudo que Deus deu para nós, mas nós não vamos ter apego a isso. O nosso amor não é pelas coisas materiais, mas o nosso amor é por Deus. É por saber que Ele nos criou do barro, que nós não somos nada, porque quando a gente morre acontece o quê? A gente vai virar o pó de novo. Como diz na quarta-feira de cinzas, do pó vieste, ao pó retornarás. Então nós vamos retornar puros e santos para Deus se a gente viver uma vida de santidade pura e santa. Ou para o julgamento, se a gente cometeu o pecado mortal ou o pecado venial, a gente vai passar pela purgação no purgatório. Mas o desejo maior de Deus é que a gente consiga enxergá-lo dentro do nosso coração, enxergar e conversar com ele. Então, Luísa continua dizendo: depois senti-me a sair de mim mesma, mas sem Jesus. Vi o meu confessor, e como ele me tinha dito que depois da comunhão viria nosso Senhor e que lhe pedisse por ele, então, assim que vi o confessor, disse-lhe: Padre, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: Por que não o sabe encontrar? Por isso diz que não veio. Olhe bem, pois está em seu interior. Olha que interessante aqui que o padre fala para Luísa, porque Luísa, ela foi acompanhada não por só um padre, mas por alguns padres que passaram pela sua vida. E ele diz aqui, porque não olha, porque você não olha. Ó, o confessor disse, porque não o sabe encontrar. Por isso diz que não veio. Olhe bem, pois está em seu interior. Então, o encontrar Jesus, o que Jesus vem dizer ao meu coração, que para encontrá-lo, a gente não pode estar olhando para as coisas do lado de fora, mas as coisas que estão do lado de dentro do nosso coração. Não podemos ficar pensando em coisas materiais, mas em coisas espirituais. Então, muitas vezes as pessoas elas querem se mostrar, se aparecer com festas, com eu estou na praia, eu estou tirando uma selfie aqui, eu estou nisso, estou aquilo, e não olha para dentro de si. E muitas vezes elas estão lá na igreja, estão comungando, porque um detalhe muito importante, somente quem tem a Eucaristia de verdade, que ela é consagrada pelo padre, que no momento da consagração, ele é o persona Christi, ele é a pessoa de Cristo. Então, só quem tem o Deus, por assim dizer, de verdade na Eucaristia é a Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas evangélicas, elas não têm essa consagração, porque não tem um padre que tem uma formação para receber ali Jesus na Eucaristia. Então, esses são sacramentos existentes somente na Igreja Católica. Não existe nenhuma igreja evangélica no mundo inteiro que possa dizer que Jesus desce ali naquele pãozinho deles. A Igreja Católica é que tem a Eucaristia verdadeira, que é Jesus Cristo que desce, que vem do céu e vem milhares de anjos adorá-lo em todo momento, que é consagrada a Eucaristia. Então, isso é muito lindo. Então, nós temos que olhar dentro do nosso ser, no nosso interior. Onde Jesus está, se não dentro do nosso interior? Quanto mais nós olhamos para dentro de nós, mais nós vamos ver a nossa pequenez e a grandeza de Deus que nos criou. Basta a gente olhar nas nossas unhas quando corta,
ou em um machucado, que às vezes até o outro dia ele já sarou. Isso provém de onde? De onde vem essa cura milagrosa? Imagine se a ferida abrisse e não fechasse mais. Então ela vem de Deus. Ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E a importância deste livro do céu é que a gente aprende a amar a Deus de verdade. É muito impressionante, é muito incrível que a gente aprende a conhecer Deus. É muito maravilhoso, olhando sempre para o nosso interior, dentro de nós. Porque fora vai ter sempre as coisas materiais, vai ter as pessoas, vai ter uma briga, vai ter sempre alguma discussão fora. Mas se a gente olhar para dentro, como o padre está dizendo aqui para Luísa, você disse que Jesus vinha, mas não veio, mas você olhou dentro do seu interior? Você procurou, fechou seus olhos, entrou em oração profunda? Porque Jesus mesmo diz: se você quer rezar, você não precisa ficar rezando. Vai no seu quarto, fecha sua porta e lá você fala com Jesus. E ele automaticamente vai responder no seu coração. Para isso, tem que olhar para dentro do interior. Não ficar procurando Jesus fora de nós, que nós não vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrar ele sempre dentro do nosso coração. Quando a gente pergunta alguma coisa, por exemplo, eu tinha perdido minha chave. E aí, nossa, eu não achava de jeito nenhum aquela chave. Aí eu falei: Jesus, me ajuda a achar. E fiz um sinal da cruz em mim. Me ajuda a achar, Jesus. Eu sempre faço isso. Quando eu tô meio esquecida, né? A idade avançando, a gente vai ficando esquecido. Aí, eu sempre, nesse dia eu falei: Jesus, me ajuda a achar a minha chave. E ele falou bem no meu coração assim: vai lá dentro do guarda-roupa, que tá dentro de uma caixinha. Na hora eu fui lá e peguei a chave. Eu falei: Senhor, nunca que eu ia procurar aqui. Nossa, agradeci a Jesus de todo o meu coração. Então, conversa com ele. Mas não fique só falando, 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 falando. Para e escuta. Perceba o que ele vai falar no teu coração. E aquilo que ele falar é a verdade. Sempre faça o sinal da cruz. É o sinal de Cristo, é o sinal de como Cristo morreu para nos salvar. Mas isso daí o meu irmão dizia assim: essa é uma arma que a gente não pode estar lembrando, porque foi a arma que matou Jesus, então não pode lembrar. Temos que lembrar em todos os momentos da nossa vida, porque foi a forma que Jesus morreu para nos salvar. É a lembrança que nós temos de tudo que ele sofreu sendo pregado numa cruz para salvar toda a humanidade. Então nós temos que nos lembrar, sim, porque ao sinal da cruz, o próprio demônio vai fugir. Se não existe sinal de cruz, não tem sofrimento, e nós temos que nos assemelhar a Jesus. Nós temos que estar junto com ele. Senhor, Jesus não disse para nós: toma sua cruz e me siga? Eis aí, eis aí a cruz de Cristo. Vamos tomá-la e segui-lo com todo o amor, com todo o carinho. Então Luísa continua dizendo: comecei a olhar para dentro de mim e vi os pés de Jesus que saíam de meu interior. Logo os tomei com a mão e tirei a Jesus, abracei-o e, vendo-o com a coroa de espinhos na cabeça, atirei e a dei na mão do confessor, dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça. E assim o fez, mas, por mais força que fizesse, não conseguia fazer penetrar nenhum só espinho. E eu lhe disse: mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque vê Jesus que me dá a força. Está Jesus que me dá a força. Então, o que que Luísa vem dizer? Que não importa o sofrimento que nós vamos passar na nossa vida, não importa o que nós passamos, Jesus vem nos dar a força. Nós vamos carregar a nossa cruz
E Jesus vai dar a força que nós precisamos para passar por qualquer sofrimento. Porque percebe-se assim, quantas pessoas que vivem, por exemplo, um câncer durante 20, 30 anos da sua vida, ou elas estão em uma cama, dependendo de outras pessoas também, por um mesmo tempo de 20, 30 anos. Tem pessoas que passam a vida inteira em cima de uma cama, ou doentes de alguma forma. Quem dá força para essas pessoas? É Jesus que está dentro dela. É Jesus que está ali sustentando esta pessoa. Por isso que a gente não pode olhar no que está do lado de fora. Porque se a gente for olhar para o que está do lado de fora, a gente vai ficar pensando muitas coisas. E aí a gente vai ver o que o demônio vem falar para nós. Porque daí ele vai dizer assim, ó, tá vendo? O fulano lá, ele tá andando, ele tá trabalhando, ele tem a casa dele, ele não tá doente. Vendo a saúde que ele tem? Tem uma casa bonita, tem piscina, tem isso, tem aquilo outro. Mas se você olhar dentro do seu interior, Jesus vai dizer assim, ó, filha, filho, tudo que você está sofrendo, eu também sofri isso. Eu sei o que você está sofrendo, mas quando você for para o céu, você vai estar ali mais pertinho de mim. Por todo esse sofrimento que você está tendo, você vai ficar muito próximo de mim. Aceita esse sofrimento. Como dizem por aí, aceita que dói menos. E realmente, quando a gente aceita, a gente não sente essa dor de ver os que estão sãos, de ver os que estão para o lado de fora, passeando e fazendo, tendo as suas vidas normais, e muitas vezes você ali sofrendo. O sofrimento, ele nos enobrece, ele nos deixa semelhantes a Jesus. Por isso nós não devemos, não importa o sofrimento que venha. Eu faz uns 3 dias ou mais que vem, todos os dias vem dores de cabeça muito forte. E eu tomo meu remedinho e entrego para Jesus. Às vezes ela passa e às vezes não passa. Outro dia eu tomei 3 medicamentos, 3 comprimidos, para ver se passava, não passou. Paciência, entrego para Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade. Se é para mim carregar essa dor, eu vou carregar. Afinal de contas, te coroaram quantas vezes? Te pregaram na cruz. Como te fizeram sofrer? Então, o sofrimento é para nos assemelhar sempre a Jesus. Mas por mais que eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse: não está em minhas forças o poder fazer isto, porque sendo osso, o que devem penetrar estes espinhos, eu não consigo. Então dirigi-me ao meu doce Jesus, dizendo: tu vês que o padre não sabe pula, introduza um pouco tu mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos e num instante fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos, com indizível dor e contentamento. Então, Luísa, ela sabia que ela era uma vítima. Então, ela sofria porque ela sabia que todo o sofrimento dela aliviaria o sofrimento de Jesus humanado. Porque Jesus, como Deus, ele não sofre. Mas Jesus, humanado, a humanidade dele sofre por ter filhos que preferem o pecado, por ter filhos que não gostam dele, por ter filhos que negam ele, que fazem tanta barbaridade que às vezes a gente olha aquilo que está sendo feito e para e pensa como que o ser humano tem a coragem de fazer isso? Como que um pai tem a coragem de abusar de uma filha pequena de 10, 12 anos? Como que os filhos, eles têm a coragem de matar os seus pais, ou os pais matarem os filhos? Como que pode uma coisa dessas, né? É muito horrível o que acontece no mundo. Depois disto, justamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para livrar as nações de tantos flagelos que lhes estão ordenados. Como hoje, que estava preparada uma saraivada um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender às nossas orações, verteu um pouco.
Então, é o que eu disse, muitas vezes a gente está com uma dor de cabeça terrível, a gente está se assemelhando a Jesus, ou a gente está entregando aquela dor para Ele, para que Ele não venha com a sua justiça trazer os castigos para a terra. Então, muitas vezes a gente não se importa de sentir dor e dizer: Senhor, livra essas pessoas. Livra esse pai que tentou abusar da sua filha. Livra esse filho que tentou matar os pais. Livra, porque às vezes a criança lá, o adolescente, matou seu pai e sua mãe. Aí o que acontece? A gente não pode condenar esse adolescente. A gente tem que interceder por ele. Pedir a Deus que essa alma não vá para o inferno. Então, se ele está vivo, ele está aqui, ele ainda tem muita chance de não ir para o inferno, mas de se redimir e ir para o céu. Então, os pais morreram, eles vão provavelmente para o purgatório. E o filho que ficou, a humanidade toda, muitas vezes, cai em cima dele, querendo matá-lo também. Só que Deus, ele nos tem todos como filhos, mesmo os que matam os pais. Então, o que que tem que fazer? Rezar por essa pessoa, pedir para Jesus. Se for para ele entrar lá numa cadeia e sofrer, ele vai sofrer pelo que ele fez. Então, vai vir a justiça de Deus para ele. Aí ele pode se resignar, ele pode dizer: não, eu errei, tomar consciência, dizer: não, eu fiz errado. Eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Vou pagar pelo que eu fiz. Então, são os castigos que o Senhor vai trazer para essas pessoas que fizeram essas maldades. E muitas vezes a pessoa ela é inconsciente, porque esses jogos que tem de computador, eles ensinam as pessoas a matar. Ah, você vai lá e mata, tá? A criança assiste aquilo ali, mata todo mundo e depois? Não mostra a consequência do depois nesses jogos. O que vai acontecer depois que matou? Vou viver uma vida normal? A pessoa acha isso, porque esses jogos aí que tem, eles iludem as pessoas. Parece que aquilo ali é uma realidade, mas aí, quantas crianças que matam pessoas da família, avó, avô, mãe, pai, tio, porque viu, porque está jogando esse tipo de jogo no computador. Só que aí eles não fazem ideia do que acontece depois, porque o jogo não mostra, não mostra a realidade. Então depois vem a justiça de Deus. Muitas vezes a justiça cai também sobre aquele pai vai para o purgatório, aquele pai que foi morto pelo filho, porque ele permitiu que aquele filho jogasse aquele tipo de jogo, deixou aquele filho solto na internet. Não teve o discernimento de dizer: meu filho, ó, isso você não pode fazer. Esse tipo de jogo você não pode jogar. Isso daí não é permitido, porque não é de Deus, não vem de Deus isso. Isso provém do maligno, não provém de Deus, porque Deus é bom em tudo que ele faz. Então Deus não quer esse tipo de jogo onde tem morte, onde tem assassinato, porque não tem um jogo, praticamente, que seja um jogo bom para se jogar, que seja um joguinho saudável, que seja alguma coisa que mostre o caminho para o céu, por exemplo. É muito, não tem, eu acho que não tem, nunca vi. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça a meu confessor de fazê-lo todo teu, segundo o teu coração, e ao mesmo tempo dá-lhe a saúde corporal. Tu viste como ele cooperou comigo para te aliviar, tanto a cabeça dos espinhos, como para te fazer derramar as tuas amarguras? E se não conseguiu cravar meus espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso, também por isto deves me escutar. Assim que me diz: ó meu único bem, o farás bem tanto na alma como no corpo? O poder da intercessão, né? Porque Jesus, ele sabe de tudo isso. Acha que ele não sabe que o confessor estava doente? Ele sabia. Por isso que a Igreja Católica tem tantos santos. O santo, ele serve para isso, para interceder pelos que estão aqui na terra. Então, por isso que a gente reza para os santos,
Luísa, ela é santa também. Ela não foi canonizada ainda, mas pela graça de Deus, ela vai ser canonizada. Ela é santa perante tudo que ela viveu aqui na terra, de tudo que ela escreveu, de tudo que ela profetizou aqui com Jesus Cristo, de tudo que ela viveu com Jesus. Jesus me ouvia e não me respondia. E eu me esforçava ainda mais em rogar-lhe, dizendo: Esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar, se não me deres a tua palavra, de que me ouvirás fervorosamente no que te peço para ele. É o poder da intercessão. E Jesus não deixa de ouvir quem intercede, né? Tem aquela musiquinha que fala: Jacó segurou o anjo, não deixou sair. Por quê? Porque ele pedia. Então ele não deixou o anjo sair, ele falou: Você não vai sair daqui enquanto você não me der o que eu quero. Então é o, é o Jesus mesmo diz: bate na porta. Se a pessoa ela vai te atender mesmo que seja altas horas, porque você está ali e muitas vezes talvez não é nem por causa de você, mas é por causa do incômodo. Então vamos bater, vamos pedir, o que tiver que pedir para Deus, vamos pedir. Que tiver que agradecer o que Ele trouxer para nós, vamos agradecer. Então, nós não podemos ter medo de Deus. Nós temos que enfrentar a realidade de saber que nós somos filhos de Deus, que Deus nos criou e Ele nos ama. Porque se Deus não nos amasse, ninguém estaria aqui na Terra. Ele ia ter esse mundo aqui, ele ia estar sustentando este mundo por quê? Não teria motivo. Não teria nenhum motivo para Deus estar sustentando-nos com o seu hálito, com o nosso respirar, com o nosso falar. Tudo que nós temos é de Deus. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Deus nos criou e nos sustenta até quando Ele quiser. Ah, mas fulano lá morreu de repente. Era hora de ele ir. Era hora dele. Não, mas ele saiu e foi em tal lugar e deu um acidente. Naquele acidente era divina vontade que ele morresse naquele momento. Então, tudo é vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Quantas pessoas morreram com Covid? Era vontade de Deus que aquelas pessoas que fosse a terra purgada e que aquele tanto de gente fosse para o céu ou para o purgatório, né? Teve muita indulgência durante a pandemia. Foi bastante importante as indulgências, porque a pessoa era perdoada dos seus pecados, foi muito importante isso também. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente, nos encontramos rodeados de pessoas. Essas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo. E nela também estava minha porção. E Jesus me disse: Minha filha, tenho fome. E eu: Dou-te a minha parte, não estás contente? E Jesus: Sim, mas não quero que vejam que estou aqui. E eu: Está bem, farei ver que a tomo para mim, e sem que se deem conta te darei. E assim o fizemos. Logo depois, Jesus, levantando-se e pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com a sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: O que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Então, é impressionante, né? Que a gente só se volta para Deus muitas vezes quando acontece isso que está acontecendo aqui. Que Jesus vem, né? Toca uma trombeta, ou ele faz um barulho, ou ele traz alguns castigos, ou ele traz um terremoto, que dá aquele susto na pessoa, que ela, o que está acontecendo, né? Vou morrer. Aí acorda para a vida e diz, não, tenho que voltar, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que comungar, eu tenho que me confessar, eu tenho que fazer catequese, eu tenho que fazer. Então aí a pessoa volta, cai em si e volta-se para Deus. Porque ele é o último, ele é o fim maior, ele é a nossa vida. Não tem como a gente se iludir achando
ai, não, eu vou ficar do lado do demônio porque vai ser uma vida boa, porque no céu vai ser muito monótono. E a pessoa não estuda sobre isso, não compreende o que é o inferno, purgatório e céu, não entende que nós estamos aqui numa passagem, carregando a nossa cruz, carregando o peso do pecado, vindo lá de Adão e Eva. E daí, depois de carregar este peso, né? Aí nós vamos para o céu. Quem não for para o céu vai passar para o purgatório. E quem não for para o purgatório, que não queira estar na presença de Deus, constantemente vai para o inferno. Então é uma decisão da própria pessoa, não é uma decisão de Deus. Nós somos totalmente livres. Deus nos deu a liberdade de escolha. Você vai escolher, meu filho, minha filha. Deus não quer robôs, o qual que ele vai. Não, esse vai para o inferno, este vai para o céu. Não. É a pessoa livre que vai escolher o que ela quer. Qual opção de vida você quer? Então, é tudo feito escolha por nós, porque nós somos livres. Deus nos fez livres. Por isso estou lendo este livro, porque a minha escolha é Jesus Cristo. Minha escolha é tudo que Deus traz para nós. Se Deus ordenou, leia este livro, medite este livro. Estarei com você, estarei aqui, junto com você, meditando este livro, assim como eu estou ditando para a Luísa. Estarei dentro de você, dentro do teu coração, te ajudando. Eu creio que Jesus está aqui me ajudando a meditar este livro. Eu disse-lhe: Meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído? Fica quieto, fica quieto. Não assustes as pessoas. Não vê como todos têm medo? E Jesus me disse: Agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal o temor com que serão apanhados que muitos e muitos deixarão a vida. Então, olha só, a pessoa, ela ouve um ruidinho ali, ouve alguma coisa ali que Jesus mandou com a sua justiça, né? Aí a pessoa se assusta. Então, o que vai ser quando a pessoa vê algo muito maior? A justiça de Deus caindo forte sobre o ser humano. Muitos vão ser apanhados e morrerão. E muitos morrerão de medo, de infarto, deixarão a vida, do susto que levarão por estar vivendo na iniquidade, no pecado, sabendo muitas vezes que é pecado, mas a pessoa permanece ali por causa daquele prazer ilícito que é viver no pecado. Não se importa, não pensa em Deus, não pensa na, na tristeza que Deus fica de ver os seus filhos amados pecando, preferindo o inimigo do que a Deus, o seu Criador. Porque o demônio não cria nada. Ele copia, mas ele não cria. E Luísa diz: Meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça, mas não misericórdia. Peço-te misericórdia para o teu povo. Então, é o que muitas vezes a gente pede: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque muitos não sabem o que fazem. Muitos são sem vergonha, mas tem muitos que não sabem, porque vieram de famílias que não foram, que não ensinaram, vieram de famílias que não sabiam, ou que sabiam, mas não passaram para os seus filhos. Então é a ignorância da pessoa de não procurar Deus, de não procurar saber. Não, mas o que é esse Deus que tantos falam? Vou procurar saber o que é. E Deus vai colocar no coração daquela pessoa a verdade. Porque Deus vem trazer para nós dentro do nosso coração a verdade. Basta que a gente aceite a verdade de Deus. Sempre estar na cruz, com o sinal da cruz em nós.
pedindo para Jesus: Senhor, isso é verdade? Isso é certo? Ele vai trazer para nós. Ele não vai. Para quem está com Jesus, não tem perturbação. Quando é com o demônio, tem muita agitação, muita perturbação. Mas com Jesus, a gente fica tranquilo. Pode cair 1000 ao nosso lado direito, 10.000 ao nosso lado esquerdo, que a gente fica ali inabalável, sabendo que Deus nos protege, que Deus cuida de nós e Ele vai nos levar a hora que Ele quiser. Não é a hora que nós queremos, mas a hora que Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo, e Jesus me disse: Farei com o teu confessor como uma árvore enxertada, em que não se conhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. E em penhor disso, entreguei-te em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Então é muito incrível o que Jesus vem dizer, né? Que ele ia fazer do confessor como que se fosse uma árvore enxertada, que não se reconhece mais a árvore velha, mas somente a nova. Então, ia haver ali, pelo que entendi que Jesus vem dizer, que a pessoa vai ser transformada no próprio Jesus, por assim dizer, né? A pessoa, como que eu vou dizer? Ela tem um enxerto de Jesus, ela se assemelha a Jesus. Ela vai praticamente fazer tudo o que Jesus fez em reparação. E Jesus, lá no céu, vai dizer ao Pai: Olha o teu filho, ele se assemelhou a mim, ele está fazendo o que eu fiz para reparar os outros irmãos seus. Então, provavelmente esse padre, ele viveu uma vida de santidade. Ele viveu reparando os irmãos. Ele viveu em plena santidade, igual Jesus viveu. É muito incrível, tudo que Jesus vem trazer neste livro e vem nos ensinando pouco a pouco, de gole em gole, como a gente vive na divina vontade, como a gente vive no querer divino e não no querer humano, porque o querer humano não quer estar aqui meditando o livro, quer sair daqui e ir para outros lados, quer o prazer da carne. Mas a mente da gente que deseja o querer de Deus quer estar aqui meditando, compreendendo, tentando entender cada trecho, cada palavra que Jesus diz. O que fazer com este trecho? Como meditá-lo? Como viver no querer divino, né? Então, é sempre uma meditação profunda que Jesus vai trazer para nós. Em cada vez que a gente ler este livro, ele vai trazer algo novo para nós. Se você que está me escutando tem o desejo de ler este livro, entra lá no outro canal que é Fiat Voluntas Tua Brasil. Lá tem todos os PDFs dos livros e pode entrar no site também www.livrodocel.com.br. Lá você vai encontrar também muitos PDFs de livros maravilhosos que Jesus trouxe, com místicas, com pessoas que se entregaram totalmente a Ele, viveram uma vida de santidade. Então Jesus ele vem nos dizer através de várias pessoas, principalmente mulheres, como se vive na santidade, como essas mulheres viveram na santidade e como nós podemos viver lendo esses escritos. Ele vai trazer a compreensão para nós e nos dizer como que nós podemos viver uma vida santa, mesmo sendo uma pessoa casada, mesmo sendo filho, filha, não importa a idade, não importa nada. O que importa é que a gente volte para Jesus. É só isso que importa. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.